Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área e no vídeo de hoje você vai conhecer o jogador nascido em cada estado do Brasil que mais conquistou títulos na história do futebol, considerando apenas títulos oficiais sem levar em conta torneios amistosos e de pré-temporada. Então já sabe, né? Deixa o seu like para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! Se você não faltou às aulas de geografia, sabe muito bem que no Brasil existem 26 estados mais o Distrito Federal. E para uma melhor apresentação, vamos listar os jogadores multicampeões por ordem alfabética de estado. Vem comigo! O Everton Pereira da Silva, o goleiro Everton, nasceu no ano de 1987 na capital Rio Branco e em toda a história é o jogador mais famoso nascido no estado. Ele é também o futebolista com mais títulos conquistados oriundo do Acre, com ele desde que se tornou profissional em 2007 pelo Corinthians, já tendo levantado 16 títulos. O primeiro foi o da Série B do Brasileiro de 2008 pelo Timão, e 3 anos depois, em 2011, ele voltou a vencer a segunda divisão pela Portuguesa. Pelo Atlético Paranaense foi apenas um estadual, já pelo Palmeiras, seu atual clube, foi onde o Everton mais deu voltas olímpicas, já que ele até o presente momento conquistou 12 títulos, incluindo 2 Libertadores. Ele ainda foi campeão olímpico pela seleção brasileira, sendo titular em 2016. O zagueiro Pepe começou a jogar futebol nas categorias de base do Corinthians de Alagoas e, nascido na capital Maceió, ele não chegou a atuar profissionalmente pelo clube, já que ainda jovem foi embora para Portugal. Naturalizado português, Pepe é o alagoano com mais títulos na história do futebol, com ele até então tendo conquistado 31 títulos na carreira. Com a camisa do Porto, equipe que em 2 passagens defendeu por quase 10 temporadas, ele levantou 15 títulos, dentre os quais se destacam um Mundial e 4 campeonatos portugueses. Pelo Real Madrid, equipe que defendeu por exatos 10 anos, Pepe também foi multicampeão, tendo levantado 14 títulos, incluindo 3 Champions League, 2 Mundiais e 3 espanhóis. E pela seleção de Portugal, o zagueiro conquistou 2 títulos, uma Eurocopa em 2016 e uma Liga das Nações em 2019. O estado do Amapá não costuma produzir grandes jogadores e o mais famoso em atividade atualmente é o atacante do Feyenoord, Igor Paixão, mas não é ele o futebolista nascido no estado com mais títulos conquistados. O lateral direito Aldo Silva nasceu em Macapá, capital do estado, e em 20 anos de carreira defendeu importantes camisas, como a do Fluminense, onde foi extremamente feliz, Paysandu, Vitória, Sport e Tunaluso. É o amapaense com mais títulos no futebol, e pelo Macapá ele foi uma vez campeão estadual e ainda venceu um torneio da Amazônia. Pelo Paysandu, em 2 passagens, ele foi tricampeão estadual. Pelo Fluminense, ele foi tricampeão carioca e campeão brasileiro de 1984. E com a camisa do Sport, ele foi campeão brasileiro da Série B de 1990. Marcelo Nascimento da Costa, o Marcelinho, é natural do município de Manacapuru e, tendo passado pela base do Rio Negro e posteriormente do São Paulo, clube onde se profissionalizou, ele empilhou taças no futebol europeu. Entre 2011 e 2020, o amazonense foi jogador do Ludogorets da Bulgária e lá se tornou ídolo e multicampeão, chegando até mesmo a se naturalizar e a vestir a camisa da seleção do país. Pelo Ludogorets foi 9 vezes consecutiva campeão da Liga da Bulgária, conquistou 2 vezes a Copa da Bulgária e venceu também a Supercopa da Bulgária em 4 oportunidades. Retornou ao Brasil em meados de 2020 para jogar no Vitória e em 2021 ele acertou com o Manaus, onde fez parte do elenco campeão amazonense daquele ano. Não é novidade para ninguém que Daniel Alves é o jogador brasileiro com mais títulos na história, com ele totalizando em sua carreira nada menos que 42 títulos. O baiano, nascido na cidade de Juazeiro, com exceção do Pumas do México, o último clube que defendeu antes de ser preso, foi campeão em todos os lugares que passou, e o primeiro título de sua carreira foi a Copa do Nordeste de 2002, ganha pelo Bahia. No Sevilha, ele conquistou 5 títulos, com destaque para 2 Copas da UEFA. No Barcelona foi onde ele deu mais volta olímpica, tendo conquistado 23 títulos, com destaque para 3 Champions League, 3 Mundiais e 6 espanhóis. Na Juventus ele conquistou 2 títulos e no Paris Saint-Germain ele foi 5 vezes campeão. Em seu retorno ao Brasil, ele ajudou São Paulo a sair de uma longa seca de títulos ao vencer o Campeonato Paulista de 2021. E pela seleção brasileira ele venceu 2 vezes a Copa das Confederações, 2 vezes a Copa América e uma medalha de ouro olímpica. Muitos jogadores conhecidos surgiram no futebol cearense ao longo da história, e para muitos o maior futebolista do estado é Mário Jardel, que nasceu na capital Fortaleza. Tendo jogado na base do Ferroviário e tempos depois indo se profissionalizar no Vasco, Jardel atuou em inúmeros clubes do Brasil e do exterior, e por 8 diferentes clubes ele empilhou 23 títulos na carreira. Pelo Vasco ele conquistou 4 títulos, no Grêmio foram 5, incluindo uma Copa Libertadores. No Porto, clube que fez mais de 100 gols, foram 8 títulos. Pelo Galatasaray, apenas a
Supercopa da UEFA, com ele fazendo os 2 gols da final contra o Real Madrid. De volta a Portugal, ele ajudou o Sporting a vencer a Liga Portuguesa e a Taça. Em sua curta passagem pelo Newell's Old Boys, ele fez parte do elenco campeão argentino Apertura em 2004. Já em final de carreira, foi campeão goiano de 2006 pelo Goiás e campeão da Copa do Chipre de 2007 pelo Anorthosis. O zagueiro Lúcio nasceu em Planaltina, no Distrito Federal, e com longa carreira no futebol europeu é o jogador brasiliense com mais títulos na história do futebol. Revelado pelo Guará e posteriormente vendido ao Internacional, a trajetória de Lúcio na Europa teve início em 2001, quando foi jogar no Bayer Leverkusen da Alemanha. Porém, pelo clube, ele ao invés de títulos empilhou vices, incluindo um da Champions League em 2002. No Bayern de Munique foi que a brincadeira teve início, com ele levantando 8 títulos pelos bávaros. Após 5 anos, ele se transferiu para a Inter de Milão e pelo clube conquistou 6 títulos, incluindo a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Ainda na Itália, mas com a camisa da Juventus, ele conquistou a Supercopa da Itália e um campeonato italiano. E pela seleção brasileira, Lúcio possui 3 títulos, uma Copa do Mundo e 2 Copas das Confederações. Maxwell nasceu na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo, e com longa carreira no futebol europeu, é o capixaba com mais títulos na história. Em todos os clubes que jogou, Maxwell conquistou títulos, e sua carreira teve início em 2000 no Cruzeiro. Mesmo sem ter entrado em campo, ele fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil daquele ano, quando tinha 19 anos de idade. Vendido ao Ajax, na Holanda, ele conquistou 5 títulos, sendo 2 da Eredivisie. Posteriormente foi jogar na Inter de Milão, e na Itália ele conquistou 3 títulos. Com destaque foi atuar no Barcelona de Guardiola, onde foi multicampeão, tendo vencido uma Champions League, 2 Mundiais de Clubes, 2 espanhóis, além de outras taças. E o Paris Saint-Germain foi seu último clube na carreira, com ele levantando nada menos que 15 títulos nas 6 temporadas que esteve na França. Fernando Regis pode atuar tanto de volante, sua posição de origem, como de zagueiro, e aos 37 anos ele vem defendendo atualmente o Internacional. Natural da cidade de Alto Paraíso, é o futebolista nascido no estado de Goiás com mais títulos no futebol, e sua trajetória teve início em 2005 quando foi revelado pelo Vila Nova. No clube, ele foi campeão goiano e a maioria de seus títulos foram no futebol europeu, tendo conquistado 12 títulos com a camisa do Porto, clube que defendeu durante 6 temporadas, apenas um título pelo Manchester City em 3 anos, 3 títulos quando esteve a serviço do Galatasaray e 2 quando esteve no Sevilha, e esses 2 títulos foram da Liga Europa, competição que o Sevilha é multicampeão. O goleiro Klemer nasceu em São Luís, capital do Maranhão, e atuando profissionalmente por mais de 20 anos, ele é o futebolista nascido no estado com mais taças conquistadas na carreira. Revelado pelo Motoclube, o primeiro título oficial de Klemer foi ganho no Remo, quando foi bicampeão estadual em 94 e 95. Em 1996, ele foi campeão estadual pelo Goiás. Entre 97 e 2001, ele defendeu o Flamengo, e no clube conquistou 5 títulos, 3 estaduais, uma Copa Mercosul e uma Copa dos Campeões. Em 2002, desembarcou no Internacional, e no Colorado foi multicampeão e se tornou um grande ídolo, tendo conquistado 6 estaduais, a Libertadores e o Mundial de 2006, sendo titular absoluto, e depois veio outros títulos, totalizando na carreira do maranhense 19 taças no currículo. O lateral Ismael nasceu em Inviema, município do estado do Mato Grosso do Sul, e com longa carreira no futebol europeu, principalmente na Ucrânia, é o jogador nascido no estado com mais títulos na história. Ele foi revelado pelo time da sua cidade, o Inviema, e já em seu primeiro ano como profissional foi campeão sul-matogrossense. Sem defender nenhum grande clube no Brasil, se transferiu para a Europa, e com a camisa do Braga de Portugal conquistou seu primeiro título no velho continente, tendo ajudado na conquista da Taça da Liga de 2013. Vendido ao Shakhtar, na Ucrânia, ele empilhou taças, conquistando 7 vezes o campeonato ucraniano, 4 vezes a Copa da Ucrânia e 5 vezes a Supercopa da Ucrânia. Embora tenha iniciado a sua carreira no União Bandeirante do Paraná, o goleiro Fábio nasceu no estado do Mato Grosso, mais precisamente na cidade de Nobres, e profissional desde 1997, o goleiro, que atualmente está com 43 anos, ainda segue em atividade pelo Fluminense. Com 21 títulos oficiais conquistados, o primeiro título da carreira de Fábio foi o estadual de 1998 pelo Atlético Paranaense. Após ganhar a Copa do Brasil de 2000 pelo Cruzeiro, no segundo semestre ele foi jogar no Vasco, e ainda naquele ano conquistou a Copa Mercosul e o Brasileirão pelo clube. Também pelo Vasco, ele foi campeão estadual de 2003. De volta ao Cruzeiro em 2005, Fábio quebrou vários recordes e entrou para a história do clube, vencendo 7 estaduais, 2 brasileiros e mais 2 Copas do Brasil. E em seu atual clube, o Fluminense, ele venceu 2 estaduais, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Para muitos, um injustiçado na seleção brasileira, em 2004 ele fez parte do elenco campeão da Copa América sobre a Argentina.
São vários os jogadores que nasceram e que são naturais do estado de Minas Gerais, mas nenhum outro é tão grandioso e importante no futebol quanto Pelé, que embora tenha feito história no Santos, nasceu mesmo foi na cidade de Três Corações, no estado de Minas Gerais. O Rei é o jogador mineiro com mais títulos na história, totalizando 30 conquistas oficiais, e só pela seleção brasileira ele levantou 3 Copas do Mundo. Teve outras conquistas pela Canarinho, mas essas conquistas, como Copa Roca e Taça Oswaldo Cruz, não entram nesse ranking de estatísticas. Curiosamente, ele não venceu nenhuma vez a Copa América. Pelo Santos, a maioria absoluta de conquistas, sendo 6 brasileiros, 5 na era Taça Brasil e 1 na era Robertão, 10 campeonatos paulistas, 4 torneios Rio-São Paulo, uma Recopa Intercontinental, uma Supercopa Sul-Americana, 2 Libertadores e 2 Mundiais. Quando foi atuar nos Estados Unidos a serviço do New York Cosmos, ele foi campeão nacional pelo clube. Giovanni Silva de Oliveira, o Giovanni nasceu em Belém, capital do Pará, e seu primeiro time profissional foi a Tuna Luso em 1992. Com várias camisas defendidas ao longo de quase 20 anos de carreira, Giovanni no total acumula 18 títulos, o que o coloca como futebolista paraense com mais conquistas na história. Seu primeiro título foi a Série C do Brasileiro de 1992 pela Tuna Luso, e após rodar por Remo, Paysandu, São Carlense de São Paulo e pelo Santos, ele só voltou a ser campeão pelo Barcelona, equipe que levantou 6 taças, incluindo 2 espanhóis e uma Recopa Europeia. Após deixar a Espanha, foi jogar no Olympiacos da Grécia, e por lá conquistou 6 títulos, sendo 5 deles da Liga Nacional. Retornou ao Santos em 2005 e, entre idas e vindas, ele venceu os estaduais de 2006 e 2010, além da Copa do Brasil de 2010. E pela seleção brasileira, em 1997, Giovanni fez parte do elenco campeão da Copa América sobre a Bolívia. O futebolista mais famoso nascido na Paraíba segue em atividade e seu nome é Givanildo Vieira de Souza, ou mais conhecido pelo apelido de Hulk. O atacante é natural da cidade de Campina Grande e com carreira de sucesso no futebol europeu e asiático, em seu retorno ao Brasil se tornou ídolo do Atlético Mineiro. Revelado pelo Vitória em 2004 e com passagem pelo futebol japonês, a contagem de 24 títulos de Hulk até o presente momento começou no Porto, equipe que foi 4 vezes campeão português, 1 vez campeão da Liga Europa, além de outras taças domésticas. No Zenit da Rússia, Hulk conquistou 3 títulos de caráter nacional. Na China, onde ganhou muito dinheiro, ele conquistou 2 títulos a serviço do Xangai. Em 2013, pela seleção brasileira, ele venceu a Copa das Confederações. E pelo Atlético Mineiro já são 4 estaduais, uma Supercopa do Brasil, uma Copa do Brasil e um Brasileirão desde 2021. O estado do Paraná produz muitos jogadores, campeões do mundo pela seleção brasileira e com carreira de sucesso na Europa, mas o que se destaca com mais títulos conquistados na carreira é o volante Fernandinho. Nascido em Londrina, o jogador foi revelado pelo Atlético Paranaense e após fazer história no Shakhtar da Ucrânia e no Manchester City, retornou para o clube que o projetou. O primeiro dos 31 títulos da carreira de Fernandinho foi o Paranaense de 2005, estadual que voltou a vencer em 2023 e 2024. Na Ucrânia, ele foi multicampeão, vencendo 6 vezes a Liga Nacional, 4 vezes a Copa, 3 vezes a Supercopa e ainda sendo campeão da Liga Europa. Pelo Manchester City foi pentacampeão da Premier League, hexacampeão da Copa da Liga Inglesa, 1 vez campeão da Supercopa e 1 vez campeão da Copa da Inglaterra. Seu único título pela seleção brasileira foi a Copa América de 2019. Muitos jogadores famosos nasceram no estado de Pernambuco, e o que se destaca com a maior quantidade de títulos conquistados é Juninho Pernambucano. Nascido na capital Recife, Juninho foi revelado pelo Sport em 1993, e em 94 ele conquistou seus primeiros títulos na carreira. Os títulos foram o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. Negociado com o Vasco, Juninho virou ídolo no clube, conquistando 2 brasileiros, uma Libertadores, um estadual, um Rio-São Paulo e uma Copa Mercosul. Em 2001 ele deixou o Vasco e se transferiu para o Lyon, e na França se tornou o maior ídolo da história do clube, tendo ajudado na conquista do heptacampeonato francês, além de 6 títulos da Supercopa e uma Copa da França. Quando deixou o Lyon em 2009, ele foi jogar no Al Garrafa do Catar, e lá conquistou mais 4 títulos. Seu único título pela seleção brasileira foi a Copa das Confederações de 2005 sobre a Argentina. O estado do Piauí não tem tanta tradição em revelar grandes e bons jogadores que fazem sucesso no cenário nacional e internacional. E na Série A do Brasileiro, o piauiense mais conhecido é o lateral esquerdo René. Natural da cidade de Picos, ele chegou a jogar na base do Sociedade Esportiva de Picos, mas foi se tornar profissional no Sport Recife. No Leão Pernambucano conquistou 2 títulos, um estadual e uma Copa do Nordeste, ambos em 2014. Negociado com o Flamengo em 2017, foi no clube onde ele empilhou taças, tendo vencido 4 estaduais, 2 brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa e uma Libertadores, totalizando até o presente momento 12 títulos na carreira.
Milhares e milhares de jogadores nasceram no estado do Rio de Janeiro, cada um com seu devido grau de importância e relevância, mas quando o assunto é número de títulos oficiais conquistados, nenhum supera os 31 títulos do zagueiro Thiago Silva. O zagueiro, que está de volta ao Fluminense após anos de sucesso na Europa, conquistou seu primeiro título, inclusive pelo clube, em 2007, título esse o da Copa do Brasil. Quando jogou pelo Milan, ele venceu uma vez o campeonato italiano e uma vez a Supercopa. Mas foi mesmo no Paris Saint-Germain que Thiago Silva foi multicampeão, tendo vencido 7 vezes o Campeonato Francês, 6 vezes a Copa da Liga, 5 vezes a Copa da França e 5 vezes a Supercopa. Em 2020, após 8 temporadas, ele deixou o PSG e foi jogar no Chelsea, e no clube inglês ele conquistou 3 títulos internacionais, uma Champions League, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da UEFA. Pela seleção brasileira, conquistou a Copa das Confederações de 2013 e a Copa América de 2019. Alguns jogadores que se destacaram no cenário nacional nasceram no estado do Rio Grande do Norte, mas se tratando daquele que possui mais títulos em sua carreira profissional, nenhum supera Raimundo Nonato da Silva. O lateral nasceu na cidade de Mossoró e, rodando por vários clubes, fez história apenas em um, sendo ele o Cruzeiro. Durante 8 temporadas ele foi jogador do Cabuloso, e os 12 títulos que o colocam como potiguar mais vencedor no futebol foram todos conquistados no Cruzeiro. As conquistas de Nonato foram as seguintes: 2 Supercopas da Libertadores, 4 Campeonatos Mineiros, 2 Copas do Brasil, uma Copa Ouro, uma Copa Master da Supercopa, uma Libertadores e uma Copa dos Campeões Mineiros. Anualmente, o estado do Rio Grande do Sul revela bons jogadores que rapidamente se destacam e acabam se transferindo para a Europa. E pegando lá de trás, muitos deles foram campeões do mundo pela seleção brasileira e fizeram história no futebol. Mas o futebolista gaúcho que se destaca como o maior vencedor em número de títulos não é tão conhecido do grande público, já que seu nome é Aloísio Alves. Ele nasceu na cidade de Pelotas e, tendo passagem pela equipe do Brasil, se profissionalizou no Internacional em 1982. No Beira-Rio conquistou 3 títulos, 2 estaduais e um torneio nacional Heleno Nunes. Vendido ao Barcelona, ele atuou 2 temporadas na Espanha, tendo vencido uma Recopa Europeia e uma Copa do Rei. Daí chegou 1990 e ele se transferiu para o Porto, e no clube se tornou um grande ídolo, atuando até o fim de sua carreira em 2001, e no período conquistou vários títulos, sendo 7 portugueses, 7 supertaças e 5 taças de Portugal, totalizando 24 títulos oficiais do zagueiro gaúcho. O estado de Rondônia faz parte daquele grupo de estados onde o futebol não é tão forte e, consequentemente, acaba que dificultando na hora de surgir grandes e bons jogadores que fazem sucesso nacionalmente e internacionalmente. Por conta disso, o futebolista rondoniense que se destaca como o que mais conquistou títulos no futebol foi campeão apenas 4 vezes, e seu nome é Elcinho, meio-campo nascido na capital Porto Velho. Revelado pelos Genos, o primeiro título de Elcinho foi o Campeonato Rondoniense de 2010, ganho com a equipe do Vilhena. Em 2012, ele defendeu a camisa do CRB no primeiro semestre, fazendo parte do elenco campeão alagoano. Desde 2015, ele vem atuando no futebol japonês e em 2017 e 2018 foi bicampeão nacional a serviço do Kawasaki Frontale. Roraima tem o mesmo problema de Rondônia, já que o futebol no estado não é tão forte nacionalmente, e grandes jogadores raramente surgem no futebol local, mas pelo menos um futebolista roraimense é bastante conhecido no cenário nacional e segue em atividade na Série A do brasileiro. Thiago Maia nasceu na capital Boa Vista, e antes de se tornar profissional no Santos, ele defendeu a base do São Caetano. Subiu ao time de cima do Peixe em 2014, e em 2015 e 2016 ele foi bicampeão estadual. Vendido ao Lille da França, foi repatriado em 2020 pelo Flamengo, e no Rio de Janeiro conquistou muitos títulos, sendo eles 2 estaduais, 2 Supercopas, uma Recopa, um Brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Em 2016, ele ainda conquistou a medalha de ouro olímpica com a seleção brasileira. O estado de Santa Catarina costuma revelar grandes jogadores para o futebol, e o cara que se destaca como o maior campeão é o lateral esquerdo Felipe Luiz, que se aposentou recentemente ao final da temporada de 2023. Nascido na cidade de Jaraguá do Sul, Felipe Luiz iniciou sua carreira no Figueirense em 2003 e já naquele ano foi campeão estadual. Em 2004 ele foi bicampeão catarinense e com destaque foi vendido ao futebol europeu. Rodou por Ajax, Real Madrid Castilha e Deportivo La Coruña, até chegar no Atlético de Madrid e alcançar o auge da carreira. Conquistou 6 títulos no clube, com destaque para 2 ligas Europa e um espanhol. Na temporada 14-15, ele esteve a serviço do Chelsea e lá foi campeão inglês e da Copa da Liga. Retornou ao Brasil em 2019 para jogar no Clube do Coração, e no Flamengo foi multicampeão, conquistando 10 títulos, dentre eles 2 brasileiros e 2 Libertadores. Pela seleção brasileira, venceu a Copa das Confederações de 2013 e a Copa América de 2019.
São Paulo é o estado mais rico do Brasil em vários segmentos e o futebol não fica para trás, e com altos investimentos é natural que no estado surjam vários jogadores de sucesso nacionalmente e internacionalmente. O zagueiro Marquinhos nasceu na Grande São Paulo e, revelado pelo Corinthians, é o jogador paulista com mais títulos na história, com ele recentemente tendo alcançado o 33º título oficial em sua carreira. O primeiro de todos foi a Libertadores de 2012, quando esteve no plantel do Corinthians. Antes da disputa do Mundial, ele deixou o timão e foi jogar na Roma, mas lá não ganhou nenhum título, e na temporada 2013 e 2014 desembarcou no Paris Saint-Germain, e até hoje anualmente ganha pelo menos um título pelo clube. De lá pra cá já foram 9 títulos do Campeonato Francês, 7 Copas da França, 6 Copas da Liga e 8 Supercopas da França. Pela seleção brasileira, Marquinhos possui uma medalha de ouro olímpica e a Copa América de 2019. Em atividade, há um jogador bastante famoso que nasceu no estado de Sergipe, sendo ele Diego Costa, que atualmente vem defendendo o Grêmio. Porém, não é Diego Costa o jogador nascido no estado com mais títulos no futebol, com essa honraria pertencendo ao volante Dinho, grande ídolo do Grêmio, que fez sucesso na década de 90. Dinho nasceu na cidade de Neópolis e, revelado pelo Confiança em 1985, conquistou seu primeiro título na carreira justamente pelo clube. Foi o Campeonato Sergipano de 1986, e no ano seguinte, em 87, ele se transferiu para o Sport, ficando até 1991 e conquistando 4 títulos. Após rápida passagem pelo La Coruña da Espanha, retornou ao Brasil para jogar no São Paulo de Tele Santana e no Morumbi conquistou 6 títulos, incluindo 2 mundiais e 1 Libertadores. Chegou ao Grêmio em 1995 e em 3 temporadas conquistou 7 títulos, incluindo 1 Libertadores e 1 Campeonato Brasileiro. E para finalizar, no estado de Tocantins, o futebolista com mais títulos conquistados soma 10 troféus oficiais durante o período que esteve em atividade. E seu nome é Rony, velho conhecido da torcida do Fluminense. Nascido na cidade de Aurora, Rony foi revelado pelo Vila Nova em 1995. E já nesse ano ele conquistou seu primeiro título na carreira. Além do goiano de 95, Rony também foi campeão brasileiro da Série C de 96 pelo Vila Nova. No Fluminense, ele conquistou a Série C de 99 e o estadual de 2002. Em 2001, ele teve uma rápida passagem pelo Al Hilal, mas a ponto de conquistar uma Supercopa da Arábia. Em 2006, no primeiro semestre, ele foi campeão estadual pelo Goiás e no segundo semestre ajudou o Atlético Mineiro a ser campeão brasileiro da Série B. Em 2007, foi campeão carioca pelo Flamengo. E seus últimos títulos na carreira foram uma Champions Asiática e uma Copa do Imperador, ambas em 2008 pelo Gamba Osaka do Japão. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários.